Fala galerinha, boa tarde para vocês. Como eu falei, vou fazer comentários, alguns mais curtos, outros mais demorados, sobre as questões que a gente está usando aí no livro didático de vocês, lá na página 60, que servem principalmente, galera, para a gente introduzir esse importante assunto, o verbo no subjuntivo. Galera, quando a gente está estudando o subjuntivo, a gente está falando do que no verbo, né? Do modo, ok? São três os modos, né, dos verbos em língua portuguesa. Vocês precisam entender e compreender e identificar as formas separadas nessas três categorias de modo, né? Vocês precisam olhar para um verbo e saber que ele faz parte do indicativo. Vocês precisam olhar para um verbo e saber que ele faz parte do subjuntivo, né? E olhar para um verbo e saber que ele está no imperativo. Isso é necessário, galera. Como vocês viram muito brevemente, mais do que para a forma, para a gente entender esses três modos é muito bom a gente olhar para as atitudes discursivas que esses modos têm quando você usa eles. Qual a atitude discursiva de um verbo no modo indicativo? Ele dá uma ideia de algo mais certo, né? Mais concreto. Qual é a atitude discursiva de um verbo no modo subjuntivo? Dá aquela ideia de uma possibilidade, de algo que está numa hipótese, de algo que está mais abstrato, não tão concreto, não tão certeiro, muitas vezes trazendo até a ideia de dúvida. E o imperativo eu acho que é o modo mais fácil de reconhecer, porque é aquele verbo cuja atitude discursiva é a de dar ordem, recomendação, orientação, conselho e por aí vai, né? Ok? Vamos lá então. Vocês vão ler esse texto com toda a calma do mundo e vamos fazer alguns exercícios de interpretação, os menos importantes para a gente, né? E principalmente fazer um exercício que vai tratar desse assunto, que é o modo verbal subjuntivo. Vamos lá. Qualquer coisa dá pausa. Podia ter dado pausa aqui. E volta para o texto, para as questões. Questão de número 1. De acordo com o texto, né, obviamente, era tranquila ou conflituosa, gente, a relação do Kafka com o pai? Obviamente, bem conflituosa. Ele tinha medo, né? Isso é muito maneiro, porque o texto que você leu ali em cima ele é uma espécie de diário. Uma carta, né? Ele serve como registro de vida do autor. Se você for ler aquele livro dele, que é totalmente ficcional, A Metamorfose, em que ele acorda certo dia, após sonhos intranquilos, metamorfoseado num grande inseto, essa coisa dele se sentir um inseto, uma coisa pequena, uma coisa coada dentro da casa dele, tem muito a ver com o que ele sente diante da família, né? A relação dele com a família e tudo mais. Ok? Letra B da número 1. Na visão de Kafka, a quem o pai atribuía a responsabilidade pelo fato da relação dos dois ser como era. Ora, o pai atribuía ao temperamento do próprio Kafka e ele não nega que provavelmente, mesmo se ele morasse em outra família, tivesse sido criado por outra família, em outro ambiente, ele teria um temperamento parecido, mas na visão do Kafka, algo nas atitudes do pai contribuiu muito para isso. Vamos lá, galera. Agora a gente vai para algo focado aqui, né, nos nossos conteúdos, ok? Bem focado nos nossos conteúdos. Como eu falei para vocês, ó, os três modos verbais, ok? Aqui vocês têm um pouco dessa noção que eu já passei. E eles vão aparecer por aqui, ok? Nesses textos que eu vou deixar vocês lerem também. Perfeito? A propósito dos trechos ali em cima, responda. Há nos 4 trechos palavras ou expressões que geralmente indicam uma condição ou expressam uma dúvida ou possibilidade. Né? Palavras de modo geral, galera, era para vocês procurarem. Não exatamente verbos, ele não falou verbos, ele falou palavras. Que indicam uma condição ou expressam uma dúvida ou possibilidade. Que palavras são essas? A conjunção se, o advérbio talvez, né? Essa expressão aí, é bem possível que. Essas três palavras, elas dão uma clara ideia de que o que está sendo dito está no campo da possibilidade ou da dúvida, ok? E vamos lá para o verbos. Entre as formas verbais, agora sim é para olhar apenas para o verbo, quais são as formas que expressam certeza e quais são as formas verbais, galera, que expressam alguma espécie de dúvida? Vocês estão vendo aí a resposta, né? Certeza, eu tento, será, seria, tem, ter sido e é.
todos verbos no modo indicativo. Já expressão dúvida, os verbos fizesse, tivesse crescido, pudesse, me tornar. É interessante, galera, porque os 3 casos, né, de verbos, aqui a gente está vendo, na verdade, uma locução verbal, ó, tivesse crescido, o verbo no subjuntivo conjugado, mais uma forma nominal. Vocês estão vendo esse barulho, galera? É um dos motivos pelo qual eu não fiz live. Aqui onde minha mãe mora, toda hora é muita obra nos vizinhos. Eles estão aproveitando o tempo da quarentena para fazer obra. Construindo uma casa aqui do lado, na verdade, né? Vamos lá, galera. E pudesse me tornar. Olha lá, pudesse tornar. Locução mais verbo numa forma nominal aqui infinitivo. Preste atenção. Há algo em comum entre essas 3 formas nominais que apareceram no trecho lá de cima. O que há em comum entre elas? Todas estão no mesmo tempo do subjuntivo, que é o pretérito imperfeito. E todas têm a mesma marca, que é típica desse tempo do modo subjuntivo, que é o SSE. É muito fácil você reconhecer o pretérito do subjuntivo, porque ele tem essa marca aqui, galera. Né? Então fica muito fácil. Beleza? Número 3, vamos lá. Releia os trechos 3 e 4. Vocês leram. Qual deles expressa o pensamento de Kafka? O trecho 4. Qual deles expressa o pensamento do pai de Kafka? Trecho 3. A qual modo pertencem as formas verbais empregadas nele? O trecho 3 do pai de Kafka no indicativo. Olha, que, né, talvez isso... E o trecho 4 usa o subjuntivo e está mais ligada ao que o Kafka fala. Letra D. Por que esses diferentes modos foram empregados nos trechos? Né? E é interessante, galera. Como autor de literatura, né, ele fez uma escolha interessante aqui linguística. Porque ele colocou a voz do pai no indicativo, que dá uma ideia de algo mais autoritário. Nesse caso, autoritário, mas é porque é mais certeiro, mais confiante. E o Kafka, até numa posição um pouco mais humilde, usando muitos verbos no subjuntivo, para ele criar esse discurso relativista, esse discurso que não é tão assertivo, que não está cheio de certeza sobre o que fala. Ok? Olha aí como isso serviu à transmissão do pensamento. Ou seja, galera, se vocês querem num personagem, num texto de vocês, dar bastante certeza e ênfase no que vocês estão afirmando, às vezes vocês estão discutindo algo sobre o qual vocês têm certeza absoluta. Vai lá e usa o indicativo. Se vocês estão discutindo algo e vocês têm suposições ou possibilidades sobre qual é a verdade sobre aquilo, né? E isso é muito comum, galera, de uma honestidade intelectual muito grande, vocês terem essa dúvida, usa o subjuntivo. Número 4, galera. Vamos que vamos. Compara essas frases que estão aí, ok? Leiam, deem pausa se precisar. E vamos para a letra A. Em qual dessas frases o autor expressa mais certeza quanto ao resultado a que se refere? Né? Quanto ao resultado a que se refere, é na primeira. Porque ele fala assim, o resultado seria. Na segunda ele fala, o resultado... Ainda bota talvez aqui, que deixa mais claro ainda que ele está no campo da dúvida, né? Talvez fosse. Ok? E letra B, galera. Considerando a oposição, certeza, dúvida expressa nas frases pelo autor, discuta com os colegas o professor e explique como o uso dos tempos e modos verbais interfere na construção do sentido das duas frases. Galera, fiquem aqui como resposta, vocês não precisam discutir com ninguém, mas basicamente o que nós temos aí? O uso do futuro do pretérito do modo indicativo, o seria, tem a ideia de que o autor tem mais certeza em relação à ocorrência do que afirma. Já o emprego do imperfeito do modo subjuntivo, né, claro, dá a ideia de dúvida, não à toa. Ele precisa ser acompanhado na prática do elemento talvez. Não faria muito sentido se não fosse. Ok, galera? Verbo no modo subjuntivo. Prestem atenção nisso. Leiam esse restinho que está aqui da frase, da página. Tenham isso em mente porque a gente vai, cara, precisar absorver isso muito bem, tá bom?